Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 5, que fala sobre a graça de Deus, tá bom? Se você gostar do vídeo, peço desde já que você deixe o seu like aí como confirmação, né? O like é um bom sinal que a pessoa assistiu o vídeo até o fim e foi edificada, né? Esse é o nosso propósito principal. E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Você será muito bem-vindo. Deus abençoe a todos. Depois do vídeo eu voltarei para fazer as considerações finais, tá bom? Tá aí então o título dessa lição, A Graça de Deus, lição de número 5. E o texto de referência está na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então aqui, irmãos, Paulo está sendo bem claro nesse texto, que a salvação, mesmo sendo gratuita, exige uma renúncia à impiedade, às concupiscências mundanas, e um andar justo, um andar digno diante de Deus até a volta de Jesus. Claro que isso não significa que teremos méritos na nossa salvação, porque o versículo 12 diz que a graça de Deus é que nos ensina a renunciar essas coisas. Não só ensina, como nos capacita também a vivermos para Deus. É o que diz a verdade aplicada. A graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Então, irmãos, essa palavra está dizendo aí que é uma benevolência, né? Um donativo, é um presente, é um favor. Né? Como nós não merecíamos esse favor, então a graça de Deus é um favor imerecido. O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, só é possível desfrutar da graça de Deus através da fé, já que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, sendo assim, a fé é mais uma exigência para desfrutar da graça de Deus, tá bom? E da salvação, consequentemente. E mesmo assim também, não é por méritos nossos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus nos deu sua palavra para gerar fé em nosso coração, e isso é graça, isso não é mérito. Os objetivos da lição de hoje é ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Tem a graça comum que o Senhor nos agraciou para nossas necessidades neste mundo, que é o alimento que vem da terra, o ar que nós respiramos, a chuva que Deus manda para a gente, o sol, a nossa visão, a audição, a nossa voz. Né? Tudo isso, irmãos, toda a humanidade desfruta dessa graciosidade de Deus, tá bom? Só que a graça que nós vamos estudar hoje é a graça salvadora, que também se manifestou para todos os homens, mas nem todos desfrutam dessa graça. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, tá bom? E por que poucos são os escolhidos? Por que nem todos desfrutam dessa graça de Deus? Porque está aí no objetivo, o segundo objetivo da lição, né? Que é explicar que a graça é para quem crê em Jesus. Se não crê, não desfrutam da graça salvadora. Porque a Bíblia diz que quem crê nele, no Senhor Jesus, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O terceiro objetivo dessa lição, irmãos, é mostrar que Deus nos reveste pela obra da sua graça. Então a gente já
já tem a graça comum na nossa vida, e agora a graça salvadora é um revestimento da graça de Deus na nossa vida, tá bom? Esses então serão os objetivos a serem alcançados nessa lição. O tópico 1 inicia falando sobre a graça salvadora, essa graça então, tá bom? Ele diz que a expressão sola gratia, somente a graça, ela fala de uma salvação somente pela operação graciosa de Deus. Irmãos, sola gratia é um dos 5 pilares da reforma protestante, tá bom? Lá de Martinho Lutero, em 1517, tem a sola escritura, que é somente a escritura, solus Christo, somente Cristo, sola fide, somente a fé, e soli deo gloria, somente a Deus a glória, além da sola gratia, que é somente a graça. Isso porque a Igreja Católica, lá no século XV, estava exigindo o pagamento para perdão dos pecados, para a salvação, né? Isso era chamado de indulgência. Então, Martinho Lutero, após ler um texto na carta de Paulo aos Romanos, ele viu que a salvação é só pela graça, sola gratia. E o subtópico, irmãos, 1.1, diz que a graça de Deus é imprescindível, ou seja, é fundamental para a salvação eterna. Aí tem até pessoas que questionam, como é que fica na dispensação da lei? Como que eles eram salvos, Moisés, Davi, Abraão, se o Senhor Jesus não tinha morrido ainda, né, padecido ainda pelos pecados da humanidade, se a graça ainda não tinha se manifestado? Então, irmãos, é justamente por isso. Se os irmãos observarem aí no versículo 11, do texto que nós lemos, da referência, diz que a graça de Deus se manifestou, ou seja, a graça salvadora de Deus, ela sempre atuou na história da humanidade. Agora, com a morte e ressurreição de Jesus, ela se manifestou, tá bom? Antes era só uma promessa, só um projeto de Deus desde a fundação do mundo, né? Que está lá no livro de Apocalipse. E, então, irmãos, os antepassados, os antigos, né, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, eles foram justificados pela fé na promessa, tá bom? O escritor aos Hebreus diz isso, tá? E aí, irmãos, a gente observa como que a graça de Deus é poderosa. Só a promessa da graça de Deus, irmãos, já justificava a pessoa pela fé. Aí o item prossegue ainda dizendo que sobre a questão do sacrifício dos animais no Antigo Testamento. Para que serviam? Para aplacar a ira de Deus, né? Só que não tirava pecado, tanto que anualmente eles tinham que fazer o sacrifício novamente, né? Então, aqueles sacrifícios de animais inocentes morrendo pelo homem culpado apenas amenizava a ira de Deus, porque era uma sombra do que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faria em prol da humanidade, tá? O item 1.2, irmãos, diz que a salvação é por meio da fé. Claro que não se refere a uma fé qualquer, uma fé vulgar, né? Quando alguém vai fazer uma aposta na loteria e fala, olha, eu vou ali fazer uma fezinha. Não essa fé, claro, né? Essa fé que salva é a fé que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao 3º dia, vencendo assim a morte, e subiu aos céus, está assentado à destra de Deus, e virá um dia nos buscar, irmãos. E essa fé é que nos leva a temer a Deus e obedecer a sua palavra. O item 1.3, ele complementa dizendo que a salvação não vem das obras. Aí o comentarista cita uma série de versículos que confirmam isso, né? Eles estão aí no vídeo para você conferir na sua Bíblia depois, tá bom? E Paulo também disse, irmãos, que se a salvação é por graça, já não é por obras, né? Senão a graça não é graça. Deus também disse através do profeta Isaías que as nossas obras, se não forem em razão da fé em Deus, da fé em Jesus, irmãos, são trapos de imundície, tá bom? O bom desempenho no ministério, esmolas, ofertas, dízimos, obras de caridade, irmãos, tudo isso é importante e é bíblico. Mas se a pessoa achar que está contribuindo com isso para a sua salvação, aí o Senhor Deus diz que vira trapos de imundícia, tá bom?
nós não temos que ter boas obras para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, a tendência é termos boas obras, já que a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né? Então, irmãos, nós não podemos passar as obras na frente da fé, o carro na frente dos bois, né, vamos dizer assim, e então a fé, irmãos, ela tem que vir na frente, e depois seguida das obras, tá? A fé sem as obras é morta, e as obras sem a fé são trapos. É isso que a palavra do Senhor diz, tá bom? O tópico 2 fala sobre a graça capacitadora, irmãos. Como o nome já diz, ela nos capacita a cumprirmos as exigências para a salvação. Quais são essas exigências? Nós já falamos de duas, né? Que é a fé, seguida das obras, e é o abandono também da concupiscência, dos desejos da carne, da impiedade, não é? E tem também o arrependimento e a conversão, que assim como a fé tem que estar ligada às obras, o arrependimento tem que estar ligado à conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o refrigério pela presença do Senhor. Se você está caminhando com um carro, dirigindo um carro, e de repente você vê um precipício na frente, você se arrepende de seguir por aquele caminho, a tendência é você se converter e voltar. Não é assim? Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Se a gente está arrependido dos nossos pecados, não tem como a gente continuar seguindo em direção a ele, em direção ao abismo, tá bom? Então arrependimento e conversão também é uma exigência também para a salvação, para entrar na graça de Deus. E também a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus, tá bom? E, irmãos, mesmo o homem tendo que cumprir todas essas exigências, a salvação não é por méritos do homem, porque a graça de Deus é que nos capacita a vivermos para Deus, tá? Eu costumo comparar, irmãos, com uma locomotiva que vai puxando os vagões para uma certa estação, né? Aí os vagões, eles não vão a lugar algum se a locomotiva não puxar eles, não é? Você poderia colocar até essa estação como salvação e a locomotiva como se fosse a graça de Deus. E os vagões seriam um homem, seguido da fé com obras, e depois o arrependimento com a conversão, e por último a santificação, irmãos, tá bom? Então a graça de Deus é que conduz tudo isso na nossa vida, é que nos capacita a tudo isso, tá bom? Mesmo com todas essas exigências cumpridas, então, a salvação, irmãos, é pela graça e não por méritos, tá? Nós já falamos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isso é graça. O arrependimento e conversão não é por méritos nossos, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, isso é graça, tá? E a santificação é conseguida através da palavra de Deus. Jesus, intercedendo pelos discípulos, ele orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá bom? E o item 2.1, irmãos, diz que a graça de Deus capacita para viver a vida cristã, né? Como sal da terra, dando sabor a esse mundo de desgosto, e como luz do mundo, né? Um mundo que jaz em trevas. E isso, irmãos, através de uma vida irrepreensível, dando bom testemunho aos que estão dentro, né? Dentro de casa, dentro da igreja, e aos que estão de fora também. E tudo isso só é possível através da graça. Por isso que Paulo diz, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo fala isso para Timóteo. E o escritor aos Hebreus também diz que bom é que o coração se fortifique com a graça. O 2.2, irmãos, ele acrescenta que a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Então, irmãos, quando Deus chama, ele capacita. Ele não chama os capacitados, mas ele capacita os que são chamados, não é? Isso virou até um bordão, mas isso é uma realidade. A gente vê algumas referências na Bíblia, como no caso de Moisés, quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó lá no Egito, Moisés fala: ó Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu não sou eloquente. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? E tem o caso de Jeremias também, né? Deus chama ele para profeta, ele diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não posso, eu não sei falar. Aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque eu porei as minhas palavras na tua boca.
Tem o Isaías também, que diz que, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Então Deus ele fala para Isaías, Isaías, eu vou enviar o meu anjo que vai com uma tenaz purificar os teus lábios através de uma brasa viva. Louvado seja Deus. E assim Deus fez, irmãos. Deus capacitou esses homens que se sentiam incapazes no ministério e realmente eram incapazes mesmo, mas o Senhor com a sua graça os capacitou e eles tiveram experiências maravilhosas com Deus. Então, meus irmãos, se Deus tem um chamado na sua vida para o ministério, se disponha, tá? Como Isaías depois, ele se dispôs, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Ou Eliseu também, o boiadeiro, né, que abandonou aquelas 12 juntas de boi e se dispôs a substituir o Elias, irmãos, né? E ele perseverou nisso e Deus usou ele em dobro, de uma maneira tremenda, né? Aquele que ninguém dava nada para ele, né? Deus usou ele, irmãos, em dobro, tá? O 2.3 diz que a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. É o que nós falamos no início, né? A graça comum, né? Que supre as necessidades do ser humano. E aí o comentarista, ele chama atenção para aquela passagem em que Paulo, se sentindo incomodado com o espinho na carne, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse, né, esse espinho. E Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, irmãos, ainda que alguns especulam que o espinho na carne de Paulo era uma sequela de quando ele ficou cego ali no caminho para Damasco, quando ele teve aquele clarão, aquela visão, o texto diz que era uma fraqueza que Paulo tinha, né, justamente para ele não se vangloriar por ter sido arrebatado no terceiro céu, lá no paraíso, e ter visto coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Tá bom, irmãos? Então, todos nós, irmãos, temos nossas fraquezas e Deus não tira essas fraquezas para que nós reconheçamos que somos dependentes da graça de Deus em todo o tempo. A graça de Deus, ela fortalecia Paulo para ele suportar esse espinho na carne. Por isso que Paulo, ele diz depois, né, quando eu estou fraco é que eu sou forte. É porque o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, tá bom? Irmãos, e como é bom quando o espinho incomoda, não é mesmo? É sinal que a pessoa não está leprosa, a pessoa não está insensível. Isso tanto fisicamente quanto espiritualmente também, né, com relação ao espinho chamado pecado. Irmãos, quando nós estamos insensíveis ao pecado, quando nós não sentimos mais o pecado, vira algo comum na nossa vida, é porque nós estamos leprosos espiritualmente. Então isso é um perigo, irmãos. Mas só que o Senhor Jesus, ele cura tanto a lepra do corpo, como a lepra da alma também. Amém? O tópico 3, irmãos, aborda a graça e o livre-arbítrio. Ou seja, a graça de Deus, ela se manifesta a todos, né, como nós vimos no texto de referência. Mas é possível recusá-la. Tem gente que acha que não, que quando Deus chama, a pessoa não tem como recusar. Mas a pessoa tem como recusar, porque Deus deu livre-arbítrio para o ser humano, né? Ele deu o direito de escolha. Ele diz para o povo de Israel, os céus e a terra são testemunha que te tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. Depois Deus aconselha, ele não obriga, ele aconselha, escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, irmãos, e a vida aqui é Jesus com a sua graça salvadora. A morte é o pecado com seus prazeres, né? O ser humano, ele recusa a vida porque ele acha que isso não é vida, né? Jesus com a sua graça salvadora importa em renúncia. E isso para o mundo não é vida, isso é morte, né? Já a morte, irmãos, é o pecado com os seus prazeres. A pessoa acha que isso é vida, é gozar a vida, gozar os prazeres da carne. Então, há caminhos que para o homem parecem caminho direito, mas o final são caminhos de morte. O item 3.1 adverte que toda essa liberdade, irmãos, será cobrada. É uma espécie de liberdade condicional que Deus dá para o ser humano. Deus vai requerer, Deus vai cobrar por onde que nós andamos, por onde que nós passamos, o que nós falamos, né? Deus vai cobrar, irmãos, essa liberdade que nós temos na graça de Deus, se nós dermos ocasião à carne, não ficará impune. A Bíblia diz que o juízo virá sobre toda má obra.
Não é porque nós estamos na dispensação da graça que nós vamos pecar voluntariamente. O pecado tem que ser um acidente de percurso, tem que ser algo involuntário na vida do crente e seguido de arrependimento, né? Um arrependimento sincero. Né? O abuso da liberdade, irmãos, ele vira libertinagem, tá bom? Lá na carta de Judas, aquela carta antes do livro do Apocalipse, claro que não era o Judas Iscariotes, né? Mas era o outro apóstolo. Ele orienta a igreja sobre os falsos mestres, que transformavam em dissolução a graça de Deus. Irmãos, essa palavra dissolução, ela tem vários sentidos, né? E um deles é o ato de diluir, de dissolver, de decompor algo. Isso é dissolução. Então, se você levar por esse lado, os falsos mestres estavam diluindo, dissolvendo a graça de Deus no pecado, né? Como se fosse açúcar, para adoçar, para tirar o amargor do pecado, tornando o pecado doce. Eles diziam, olha, vocês estão na graça, vocês podem se prostituir, vocês podem fornicar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão na graça. E isso, irmãos, é transformar em dissolução a graça de Deus, tá bom? Irmãos, a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer, né? Que por sinal é o que diz o item 3.2. Paulo ele diz, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? Aí Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma, né? Então, irmãos, ao contrário do que ensinam por aí, é possível sim alguém estar desfrutando da graça de Deus e cair, tá? Paulo ele diz para a igreja da Galácia, né, os Gálatas, ele diz, olha, da graça vocês tendes caído. Por quê? Porque eles criam na graça, na salvação somente pela graça, e de repente eles passaram a achar que as obras da lei ajudavam na salvação. Paulo falou que eles estavam caindo da graça. Então, uma vez salvo, não está salvo para sempre. Muitos ensinam desse jeito, mas não é, irmãos. Não está salvo para sempre. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra de Deus é bem clara. E a graça de Deus, irmãos, ela não é cabine de pedágio, onde o sujeito ele vem pelo caminho largo, seguindo por 5 faixas na rodovia, aquelas faixas bem largas, aí ele passa pela cabine apertada, pega um comprovante e prossegue pelo caminho largo, né? A graça, irmãos, ela é a porta estreita sim, mas o caminho a seguir após passar por essa porta, ele é apertado também. Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. A porta estreita é a graça, e o caminho apertado é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos, nós não podemos abusar da graça de Deus para fazermos o que der na telha. Nós estamos como se fosse numa viagem, rumo a uma festa na Nova Jerusalém, e nós temos que vigiar para não ficarmos para trás, irmãos. Quando um mendigo ele sobe no ônibus para viajar sem condições de pagar a passagem, o motorista, ainda que se sinta comovido, ele exige que esse mendigo pague a passagem, porque o motorista é justo também, e a viagem tem um preço, seja para mendigo, ou para empresário, ou para quem quer que seja, a viagem tem um preço. E se por acaso o filho do motorista estiver nessa viagem e se propor a pagar o preço da passagem para o mendigo, esse mendigo terá todos os direitos na viagem. Terá o direito de passar pela catraca, de viajar sentado, de curtir a viagem, de solicitar onde ele quer descer. Mas, irmãos, ele só não tem um direito. Ele só não tem o direito de abusar do que o filho do motorista fez, né? De dar sinal e não descer, de perturbar os passageiros. E se ele abusar, irmãos, o motorista ele pode fazer ele descer do ônibus, mesmo com a passagem sendo paga. Assim também é na vida espiritual, irmãos, tá? O justo motorista aqui é Deus. Nós somos os mendigos espirituais, e sem condições de pagar a passagem para a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que não há dinheiro no mundo que pague a nossa salvação, mas o filho do motorista, o Senhor Jesus, propôs a pagar o preço com o seu sangue, irmãos. Agora nós temos todos os direitos de sermos chamados filhos de Deus, amigos de Deus, de todas as bênçãos espirituais, direito à vida eterna. Só não temos o direito de abusar do que Jesus fez por nós, tá bom? E se nós abusarmos, irmãos, Deus lançará fora daquela grande ceia, mesmo com a passagem paga, porque as vestes estavam inapropriadas. E aqui as vestes, irmãos, é santificação, tá bom? As referências bíblicas estão aí, para quem quiser conferir.
Está lá naquela parábola das bodas, onde muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando Jacó ele retornava de Padã Arã para Betel, que significa casa de Deus, ele retornava com sua família, ele exigiu que todos mudassem as vestes e deixassem os ídolos para trás. E aqui, irmãos, fala de santificação, tá bom? Para encerrarmos, o 3.3 diz que é preciso permanecer na graça. Então, irmãos, cuide bem desse presente que você recebeu de Deus, a graça, a salvação. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqueles que não cuidam, irmãos, da salvação, mas menosprezam, são chamados de apóstata, tá? Isso é apostasia. A graça de Deus, meus irmãos, não faz acepção, ela é para todos, não é somente para alguns ou um grupo seleto, tá bom? Porém, é necessário recebê-la através da fé e submissão à palavra de Deus e também conservá-la até o fim. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final, né, de mais uma lição e o vídeo de hoje foi um pouco diferenciado. Eu espero que você tenha gostado, você tenha sido edificado, sua vida espiritual, tá bom? E eu agradeço por você ter assistido até aqui a esse vídeo, tá bom? Que Deus te recompense cada vez mais com um alimento espiritual para a tua alma que é uma boa palavra, tá bom? Deus abençoe, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.